Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Acolhe-me. Aqui nós falamos sobre saúde materna e infantil com especialistas da área. Hoje é o nosso quinto episódio da quarta temporada. E hoje nós trataremos sobre o que as crianças estão comendo, o impacto dos ultraprocessados na infância. Eu, Júlia Cleo. E eu, Bárbara Mota, graduandas de nutrição e membros da Liga Acadêmica de Nutrição Clínica Materna e Infantil da UFAL, estaremos apresentando o episódio de hoje. E hoje nós temos duas convidadas muito especiais. Uma vocês já conhecem, que é a nossa incrível coordenadora, Maria Isabel, e uma nutricionista, a Tafnis Oliveira. Que, para quem não conhece, a Tafnis é nutricionista formada pela Universidade Federal de Pernambuco, no Centro Acadêmico de Vitória, é mestre em nutrição, atividade física e plasticidade fenotípica e doutora em nutrição, ambos pela UFPE, com foco em pesquisa na saúde cardiometabólica e consumo alimentar, segundo o grau de processamento dos alimentos em crianças e adolescentes. E também é pós-graduada em Nutrição Materna e Infantil pela Faculdade Novo Horizonte e é cofundadora da Escola de Nutrição e Culinária Infantil Menutritivo, que tem como objetivo a promoção de hábitos alimentares saudáveis por meio da prática culinária e educação alimentar e nutricional de crianças. Ela atua como nutricionista clínica com atendimento voltado para gestantes, bebês e crianças. Então seja muito bem-vinda, Tafnis, e obrigada por estar conosco aqui hoje. Então, para iniciar aqui o nosso podcast, vamos situar primeiro a nossa audiência do que vai ser tratado aqui. Então, você poderia conceituar para a gente o que seria um alimento ultraprocessado? Posso sim. Olá, pessoal. Antes de tudo, eu gostaria de agradecer o convite. É uma honra participar do podcast com vocês, trazendo essa temática que é tão importante para a saúde de crianças, né? Então, a classificação dos alimentos segundo o grau de processamento, que é a classificação nova, ela está descrita no nosso Guia Alimentar para a População Brasileira, que traz essa divisão dos alimentos em 4 categorias. E aí, os alimentos ultraprocessados, eles são, na verdade, formulações industriais que são feitas a partir de diversas etapas de processamento, utilizando ingredientes ali que vão ser de uso exclusivo industrial e que a gente não utilizaria na nossa cozinha. Então, são alimentos compostos aí de aditivos, emulsificantes, realçadores de sabor. Então, são alimentos também hiperpalatáveis, que são ricos em açúcares, gorduras e pobres em fibras. É sobre esses alimentos ultraprocessados, já que a gente já conseguiu passar um panorama do que seria, como é feita essa classificação, puxando um pouco mais sobre os impactos desse consumo para as crianças, certo? Pensando a longo prazo, será que o corpo da criança metaboliza de uma forma diferente do adulto? Quais seriam esses riscos para o público infantil? Ótima pergunta. A gente tem que pensar que o corpo dessa criança, né, o organismo, ele está ali em desenvolvimento, né? Então, ele está muito sensível às experiências aí ambientais, que aqui a gente está colocando como exemplo a alimentação dessa criança. E o mais importante ainda é que a criança está em processo de formação do seu hábito alimentar. Então, a gente tem vários pontos de discussão aqui. Então, o primeiro ponto é que se essa criança ela é exposta de forma precoce e com uma frequência alta a esses alimentos ultraprocessados, esse hábito alimentar dela, ela vai se perpetuar ao longo da vida, chegando um adulto ali que tem essa preferência alimentar mais para os alimentos ultraprocessados. E a gente tem estudos que comprovam isso, que esses hábitos alimentares estabelecidos na infância, sejam eles hábitos saudáveis ou não, a criança ela vai carregar até a sua vida adulta. E aí, pensando nos prejuízos do consumo do ultraprocessado em crianças, eu vou citar aqui alguns estudos com crianças brasileiras e estudos que têm uma evidência mais forte, que são os estudos de coorte. Então, a gente tem estudos que vão mostrar aí que esse consumo alimentar dos alimentos ultraprocessados na idade pré-escolar, então temos estudos aí com criança de 3 a 4 anos de idade, quando essa criança chega ali na fase dos 6 anos de idade, 7 anos, esse consumo alimentar ele foi associado ao aumento do colesterol total, de triglicerídeos, da circunferência da cintura, então mostrando aí as repercussões, né, para uma provável dislipidemia para essa criança e uma obesidade, quando a gente fala aí do aumento dessa circunferência da cintura, que a gente sabe que é um preditor ali
da obesidade abdominal para essa criança. Fora esse aspecto da saúde em si, né, com essas doenças cardiometabólicas, a gente tem que pensar que o consumo de alimento ultraprocessado também vai influenciar ali na qualidade da dieta dessa criança. Então, temos estudos que comprovam isso, né, que o alimento ultraprocessado, quando a criança tem esse consumo, ela come mais sódio, ela come menos proteínas, menos fibras, mais açúcar, então comprometendo aí essa fase importante de crescimento e desenvolvimento também. Nossa, que interessante, né, essa fala de Táfnis. E assim, eu acho que, inclusive, fala muito da importância sobre a alimentação escolar, do quanto é importante a gente ter estratégias que permitam a inclusão de alimentos mais in natura, minimamente processados, dentro do ambiente escolar. E eu acho que, inclusive, é uma das estratégias que Táfnis também vem fazendo nessa vida profissional dela, né, Táfnis? Conta um pouquinho pra gente. Exatamente. O nosso papel como educador, né, então, trabalhando aí a educação alimentar e nutricional desde cedo, é muito importante, justamente por conta do que eu falei, né, esses hábitos alimentares, a criança ela vai carregar ali ao longo da vida, e a gente sabe da importância para a saúde. Então, é muito importante que se faça essa educação de qualidade também. Então, não é porque a criança ela é pequena que ela não vai entender. Então, cabe a nós utilizar ali estratégias para criar conexão com a criança, né? Falar uma linguagem que a criança ela seja compreendida e também introduzir os pais nessa intervenção. Então, o nosso papel, seja o educador, né, trabalhando dentro do ambiente escolar, ou até mesmo no consultório. Então, a gente precisa educar essa família, né, em relação à compra, à leitura de rótulos, como que essa família ela pode otimizar ali a sua rotina para diminuir, não é, o consumo desses alimentos ultraprocessados para essas crianças. Então, a gente percebe a importância de gerar autonomia na criança. À medida que a gente gera autonomia na criança, a gente ainda precisa também incluir os pais, porque não adianta a gente fazer toda uma estratégia, ensinar para a criança ou para o adolescente, mas os pais não auxiliarem nesse processo. Então, é muito importante que toda a família esteja engajada nesse processo. Táfnis vem fazendo um trabalho muito bonito, acolhendo crianças numa escola de alimentação, né, Táfnis? Isso, exatamente. Então, a escola que as meninas mencionaram no começo, a escola de nutrição e culinária infantil, ela nasceu exatamente com esse objetivo da gente conseguir valorizar a nossa cultura alimentar, né, valorizar a prática culinária. Então, quando a família, né, a criança, ela consome ali muito ultraprocessada, a gente vai perdendo isso. Né? E aí a escola ela vem para que a criança ela tenha o contato ali com esse alimento semanalmente e aí a gente consiga trabalhar com essa criança, estimulando, né, incentivando ali uma boa relação com os alimentos que são mais naturais, ensinando para ela que a alimentação baseada ali nos alimentos in natura, minimamente processados, também pode ser uma alimentação que é prazerosa, que é divertida e ao mesmo tempo a gente desenvolve ali com elas atividades que são lúdicas, falando mesmo sobre conceitos da nutrição com a linguagem que a criança ela entenda. Então a gente une ali a prática culinária com o ensinamento, né, da nutrição mesmo. A gente consegue observar como a indústria acompanha as crianças, né? Como por muitos anos as embalagens de alimentos infantis eles eram decorados com personagens e com cores chamativas. Por exemplo, uma criança ela não queria tomar um refrigerante sabor guaraná, sabor laranja. Ela queria a embalagem que ao redor tinha o desenho das meninas superpoderosas, que ao redor tinha o desenho do Ben 10. E isso vem acontecendo também no sentido contrário, com o boom dos snacks saudáveis. Então, agora a indústria acompanhou também esse aumento da informação, esse aumento da conscientização dos pais. E nas embalagens dos ultraprocessados, agora colocam imagens de folhas, de natureza, imagens de alimentos integrais. Apelam para
a parte vegana como sendo algo que fosse super natural, geralmente. Exatamente. Driblar até o quanto a gente tenta instruir. Então, vários biscoitos, várias bolachas na embalagem, grãos integrais, o trigo colhido no campo. E daí eu queria saber, né? Parece que acabou de ser colhido, Aham, né? exatamente. Fresco, da natureza. Exatamente, só foi colocado no pratinho e colocou Sai ali. direto da Acabou. natureza para a mesa. Esse boom de snacks saudáveis está assim em todo lugar, né? Principalmente agora, o pessoal tentando ser saudável, e as crianças não ficaram de fora, né? Agora existe aquele achocolatado, mas que é enriquecido com vitamina A, B, C, D, F, G, H, e colocou o alfabeto inteiro. Tudo que a criança precisa está naquele produto. Basta não consumir precisa essa mais nada. caixinha de 200 ml e seu filho estará suprido nutricionalmente. Exato. Então, a indústria ela é muito sábia, né? O quanto ela consegue agir de forma direta. É programação neurolinguística. Então, a gente é cativado pela propaganda, a gente é cativado pela fala, pelo que a gente está vendo. A imagem é muito chamativa. Então, a gente termina sendo levado. E o papel do nutricionista em todo esse contexto, né? O quanto é importante da gente estar sempre instruindo a população para que saibam reconhecer, saibam ler rótulos, saibam o que realmente é adequado para uma alimentação considerada saudável e sustentável. Não adianta um momento eu vou fazer uma alimentação que é mais saudável e abandonar em uma fase da vida. É algo que tem que ser de longo prazo mesmo. Então, o quanto a gente consegue ser sustentável e manter esse tipo de alimentação. É como a Tafni falou, né? O nosso papel como educador, como Exato. nutricionista e educador. E a facilidade que a indústria também deixa pra gente, né? Porque no dia a dia, quem não recorre a um alimento ultraprocessado? Quem não quer um alimento que tá ali embalado, que já tá pronto pro consumo? E hoje em dia, com essas embalagens duvidosas, a gente acaba achando que, mas é menos pior, né? A gente vai pelo caminho de pelo menos tenha é enriquecido, pelo menos, então a gente vai sempre tentando amenizar para ver se diminui aquela nossa culpa. É verdade. Que não dá para falar de alimentação infantil também sem citar rapidinho o PNAE, que em contrapartida vem reduzindo cada vez mais o percentual de ultraprocessados permitido na alimentação dos escolares. Então, assim, mostra que é possível que uma criança ela consuma todas as refeições em ambiente escolar com o mínimo de ultraprocessados possível. Então, E isso confunde muitos pais. Eu vou aproveitar e já vou puxar o gancho para a próxima pergunta. E seria assim, a gente sabe que os ultraprocessados tiveram uma ascensão devido à praticidade deles. E muitos pais, já por essa praticidade mesmo, oferecem aos seus filhos. E como a Bárbara falou, a questão de ser uma embalagem chamativa, que parece ser natural. Eu queria saber de você, Tafni, o que você acha que seria o maior desafio para esses pais que sabem que querem dar uma alimentação saudável para essas crianças, mas não sabem como em termos de praticidade? Essas falas de vocês, elas foram bem importantes, porque, de fato, a indústria, ela não brinca em serviço, né? Então, o ultraprocessado, ele foi realmente formulado para aquela família que está ali na correria, mas também não só ela. Então, ele vem com a proposta de ser um alimento que é barato, de ser um alimento que dura na prateleira por mais tempo e hiperpalatável, né? Então, quando come ali o croque-croque, né? Tá acionando todos os sentidos. Então, ele foi realmente formulado para que o indivíduo ele queira consumir aquilo mais e mais. Mas aí vem os riscos, né? Então, o maior desafio, então eu vou pontuar aqui alguns que eu vejo, é realmente essa questão da rotina que é muito corrida. Então, pela praticidade, a conveniência, né, acaba optando ali por ofertar para essa criança um lanche que é composto por ultraprocessado, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que pensar que o investimento na saúde é algo que precisa de prioridade, né? Então, a gente está ali lidando com um organismo que ele está em sua plena formação, desenvolvimento, crescimento, formação dos hábitos alimentares. Então, a gente não pode só pensar no agora, está sendo prático agora, mas qual é o custo disso a longo prazo, né? Então,
Aí cabe a nós, né, nutricionistas, toda a nossa formação que a gente tem, utilizar estratégias para poder mostrar para essa família que um lanche saudável ele também pode ser prático, né? Bota uma banana, vai descascar, qual a praticidade que não tem ali, né? Pelo contrário, super prático. Então, um bolo de banana, de cenoura que a gente pode fazer e congelar. Então, estou levando ali uma alternativa prática, né? Então, no dia de oferecer para a criança, eu pego ali o bolinho congelado, esquento e a criança leva na lancheira escolar. Por outro lado, a gente também tem um desafio da falta de informação. E aí, novamente, eu trago a importância do nosso papel de fornecer informações de qualidade, porque informações são inúmeras. Na internet, no YouTube, você passa e lê uma entrevista, e aí você precisa passar essa informação de forma que essa família tenha a informação de qualidade. Então, principalmente, instruir ali a leitura do rótulo. Então, não é todo o produto, e a gente já comentou aqui, né, que se diz ser para a criança, que ele é adequado para a criança. Não é todo produto que tem lá no rótulo 0% de gordura, integral, que ele vai ser um alimento adequado para essa criança. Então, a gente precisa ensinar essa família a ler rótulos. Então, identificar ali o que é um alimento ultraprocessado. Se eu estou olhando o rótulo, né? E aí vai uma orientação bem prática. Então, eu estou olhando o rótulo, tem uma lista que é muito grande. Eu estou lendo nomes que eu não utilizo na minha cozinha, que eu não sei nem o que é. Então, muito provavelmente, esse alimento ele é ultraprocessado. Né? Então, tem como a gente trabalhar essas questões com a família. Então, vamos pensar ainda mais prático aqui. Pessoal, vamos pegar um extrato de tomate na próxima ida ao mercado e vamos pegar um molho de tomate. Então, quando a gente compara o rótulo ali, a gente vai ver que no extrato a gente tem o tomate e no máximo ali açúcar, né? Ou o sal. E no molho de tomate a gente vai ter esses ingredientes que eu acabei de falar e tantos outros, que a gente até desconhece a maioria deles. Então, a melhor opção seria o extrato de tomate. Então, a família, a população, ela precisa criar esse hábito para ela entender o que é que está sendo colocado para dentro de casa. A gente tem também um desafio que é muito grande, que é com relação às diferenças socioeconômicas. Então, os estudos mesmo, eles comprovam, né, que as mães que têm menor escolaridade, uma condição socioeconômica menor, são mães que são mais jovens, né? Essa criança, ela consome mais ultraprocessado. E aí entra novamente, né? O que é que a gente pode fazer enquanto profissional? A educação alimentar e nutricional, ver opções que são baratas, que podem durar, né, para essa família consumir. E cabe também ao governo, né, criar políticas públicas cada vez mais para fortalecer aquilo que o guia traz como regra de ouro para a gente, né? Que é investir ali numa alimentação que é a base natura e minimamente processado e evitar o ultraprocessado. Perfeita essa fala de Tafnis, né? Eu sou muito fã dessa minha amiga, não é porque é minha amiga, mas sou fã dessa profissional. E assim, eu acho que a palavra-chave aqui é planejamento. Uhum. Tem até uma frase que diz assim, se você vê no rótulo um ingrediente que sua avó não conheça, não compre. Não. Eu acho que essa frase resume muito bem tudo isso que Tafnis acabou de expor aqui pra gente, porque são tantos ingredientes que a indústria coloca nos alimentos ultraprocessados visando o maior tempo de prateleira, né? Então, pra gente, são ingredientes que não vão trazer benefícios. Então, realmente fazer essa educação alimentar e nutricional, gerar interesse na população. E hoje em dia já existem aplicativos que vão facilitar muito a vida da gente nesse aspecto. Existem aplicativos que vão mostrar pra gente, vão fazer uma leitura ali do rótulo do alimento, vários alimentos cadastrados nos aplicativos. Eles fazem a leitura do rótulo e já dizem pra gente, esse alimento não tá muito legal. É um alimento que realmente é mais ultraprocessado. Esse alimento tem uma pontuação boa. Então, é até buscar essas estratégias que facilitem, sabe? Exatamente. É muito importante essa palavra-chave do planejamento. Então, é priorizar a alimentação da sua casa, a alimentação do seu filho. Então, de forma prática, gente, se
a gente quiser, a gente consegue parar um tempinho. Então, ao invés de estar no celular ali rolando, né, vamos pensar no que eu posso levar de segunda a sexta-feira para o lanche do meu filho. Então, são pequenas atitudes diárias que vai, né, promover uma mudança alimentar dentro dessa rotina familiar e ajudando ali, né, a saúde, o desenvolvimento dessa criança, a formação de seus hábitos alimentares. E aí, puxando o gancho para o aplicativo, então a gente pesquisa tantas coisas, né? Então, por que não pesquisar formas de otimizar o nosso tempo no mercado? E aí, esse aplicativo, né, que Bebel menciona, ele já traz, inclusive, o que eu achei o máximo, mostrando se aquele alimento ele é in natura, se ele é ultraprocessado. Então, ele já trouxe essa atualização. Então, eu acho que depois, de alguma forma, né, as meninas podem compartilhar essa dica do aplicativo para vocês. Sem dúvidas, Certeza. sem dúvidas. Sim. E assim, é meio delicado a gente pensar sobre isso, mas na sua opinião, né? Já que você atua nessa área, já tem uma certa experiência, atende crianças nessa área, mas até onde será que iria a responsabilidade da família e até onde iria a responsabilidade da empresa? Será que seria nosso papel lutar contra o marketing de produtos industrializados para crianças, produtos ultraprocessados para crianças, ou será que isso iria ferir a liberdade de escolha, sabe? Eu sei que é uma linha bem tênue, mas eu queria ouvir sua opinião sobre isso. Certo. Vamos lá. Quando a gente fala, né, da questão de responsabilidade, eu entendo e acredito que ela precisa ser compartilhada. Então, todo mundo ali que está envolvido na alimentação da criança tem o seu papel. Então, vamos pensar na família, né? Que foi um ponto que você mencionou aí. A família, ela tem um papel que é muito importante, principalmente porque a família, ela é o primeiro educador nutricional ali daquela criança. Então, o exemplo dentro de casa é um ponto, né? Então, se a gente quer que a criança ela coma alimentos mais naturais, ela precisa ver o exemplo da família, ela precisa ver isso dentro de casa para se sentir segura, confortável, né? E é papel da família ensinar sobre uma boa alimentação, oferecer ali os alimentos, né, na sua forma mais natural, evitar uma rotina de ultraprocessado, dentro, é claro, ali da particularidade de cada família. Cabe a nós, né, profissionais da nutrição, a gente entender a rotina daquela família para orientar de acordo com o que aquela família pode fazer, certo? Então, essa é a questão que a gente aprende durante toda a nossa formação, né? A individualidade e lembrar mais uma vez do nosso papel como educadores. As empresas, elas tem um papel também. Então, quando a gente vai pensar agora mais para esse lado, né, da responsabilidade de empresas, né, do Estado, as coisas ficam um pouco mais complicadas. Então, mas a empresa, ela tem ali o seu papel de proteger a criança, né? Proteger a saúde dessa criança. E aí, o que é que a gente observa aqui no Brasil? No Brasil, a gente não tem, como, por exemplo, no Chile, na Argentina, né, uma legislação ali que realmente vai regulamentar esse marketing para os alimentos ultraprocessados, como ocorre nesses lugares, né? De que não pode ter ali os personagens, de que os programas, os anúncios, né, para os alimentos ultraprocessados, eles não podem ser anunciados ali naquele período quando está se passando programas infantis, precisa ter selo de advertência de forma clara. Então, aqui no Brasil, a gente não tem essa lei como a gente vê em outros países. Mas aqui a gente já vem vendo, algum de vocês até pontuou no começo, avanços. Então, temos, por exemplo, resoluções em outros estados, né, como, por exemplo, em outros lugares, né, como São Paulo, Espírito Santo, Rio Grande do Sul, que vão proibir a comercialização e a oferta de alimentos ultraprocessados dentro das escolas, né, ali escolas estaduais e municipais, porque é uma porta de entrada que infelizmente existe, né? Por mais que a gente saiba ali, a gente comentou sobre os impactos do ultraprocessado, então a gente vê, né, escolas municipais, escolas públicas com ponto de comercialização ou dentro da escola ou em torno ali. Então, eu considero um avanço, né?
nessa questão das resoluções, né, impedindo aí. A gente não tem uma lei que é federal, mas esse ator, né, ele entende que tem essa responsabilidade também, tanto que no nosso Programa Nacional de Alimentação Escolar, a gente tem, né, essa regulamentação com relação à compra dos alimentos ultraprocessados, né? Então, as bebidas com adição de açúcar, corantes, realçadores de sabor, não pode ter dentro da merenda escolar. Então, eu vejo, né, que cada um tem uma responsabilidade em comum, por mais que a gente não tenha ainda, né, essa lei federal única, né, em âmbito nacional, mas a gente está com esses pequenos avanços. E aí você pontuou também sobre a questão de será que não vai ferir a liberdade, né, de escolha? Então, assim, o adulto, ele já tem uma percepção crítica ali, não é? Do que vai ser benéfico ou não para a sua saúde. Mas a criança tem? A criança não tem. Mas quando ela olha ali um alimento, né, que ele é colorido, como vocês pontuaram, ele tem um personagem ali, né, ele tem aquelas cores que são atrativas, a criança ela não tem ali a capacidade de identificar que aquele alimento vai prejudicar a sua saúde, né? Então, eu acho que essa regulamentação ela pode, né? Esses alimentos, o ideal seria para ninguém, mas pensando aí na proteção da criança. Então, o livre acesso para o adulto, que ele tem consciência, né, do que ele está consumindo, mas de alguma forma ter ali uma restrição desse produto para a criança, indicando exatamente não é um alimento que deve ser destinado ali ao consumo infantil, com base em todas as evidências que a gente tem aí, as evidências científicas mostrando esse consumo, né, prejudicial para a criança. Mas, novamente, repito, não seria algo para ser restrito só às crianças, porque a gente também tem evidências aí desse consumo de ultraprocessado repercutido na saúde de adultos, de idosos, então, todas as fases do ciclo da vida. O ideal seria realmente que não fosse comercializado, né? Esse seria o cenário ideal, mas aos poucos eu enxergo que está havendo ali esse avanço, sabe? Discussão sobre eu consumi isso a vida toda e estou bem, ou eu dei isso ao meu filho há 20 anos atrás e olha, ele já tá um adulto e tá bem. Tá bem, tá vivo. Aí nunca aconteceu nada. Aí a gente para pra pensar, o que é estar bem? Será que realmente está bem? Às vezes é um adulto que tem dificuldade com um padrão alimentar, às vezes é um adulto que tem dificuldades alimentares e não sabe de onde veio, às vezes a raiz está na infância e a gente não sabe. Ele tá bem, ele tá com alguns problemas metabólicos, algumas alterações no perfil lipídico. Exatamente, mas aí culpa a genética e não o estilo de vida. Isso. Ou até também cabe que alguns produtos no passado até eram mais livres desses que a gente fala, né, esses adicionaizinhos, esses pozinhos mágicos que colocam para aumentar o tempo de prateleira, mas ao longo do tempo, né, a indústria também evoluiu, então às vezes aquele mesmo produto que era consumido há 20 anos atrás, hoje a formulação dele está completamente diferente e extremamente prejudicial. Então assim, pensando nesses pais que querem dar uma infância com gostinho de infância, que usam de justificativa é só um docinho, como a gente pode instruí-los sem culpabilizá-los, né? Sem espantá-los do consultório, por exemplo. Esse é um ponto que é muito importante. Então, o nosso papel, quando a gente recebe uma família, que a gente observa ali que há um padrão alimentar que não está adequado, não é o nosso papel julgar, né? Então, a gente precisa ter empatia, a gente precisa ali dar apoio e precisa focar numa informação de qualidade, sem julgamentos. Então, a depender da família que você recebe ali, você vai trabalhando com pequenas mudanças. É só pensar, se nós adultos temos tantas coisas para mudar, será que a gente consegue mudar tudo ao mesmo tempo? A gente não consegue, isso fica pesado, né? Então, com a família, a gente vai trabalhando dessa forma. Então, são pequenas mudanças, substituições que são graduais, né? Mostrar que uma alimentação saudável, ela pode ser simples e pode ser prazerosa. Essa alimentação, ela pode ser um aliado ali diante de tanta rotina, como a gente já pontuou aqui alguns exemplos, né, de lanches.
E aí também entender, pessoal, você falou assim, né? Um docinho. Então, entender que a gente trabalha também com equilíbrio alimentar. Eu não estou aqui, né, estimulando o consumo do alimento ultraprocessado. Até porque a gente pode fazer um docinho ali para a criança que tem uma composição nutricional que é mais adequada. Mas é importante também a gente aqui pontuar sobre o equilíbrio alimentar. Então, o ponto-chave é não julgar, ter empatia, apoiar e trabalhar com pequenas mudanças e lembrando do nosso papel como educador, né? Alimentar ali para trazer essa segurança para a família e ela, de fato, passar a entender que sim, é possível ter uma alimentação equilibrada e saudável mesmo diante de uma rotina alimentar que é tão puxada, né? É verdade. E claro que no dia a dia, fazer escolhas alimentares inteligentes muitas vezes podem ser confusas. Você está numa festa, você está num momento que é prazeroso se alimentar com um salgadinho, um doce. Você está num momento com a escola, com os colegas que estão levando os alimentos ultraprocessados para o lanche, e que isso vai chamar a atenção, né? Mas o importante é realmente isso não ser a regra, é ser a exceção. É saber fazer essas escolhas, é ter a sabedoria e ensinar, né? Ensinar a criança, ensinar para o adulto também, porque ele também já cresceu com um hábito alimentar, um estilo de vida que muitas vezes não é adequado, né, Tafnis? Então, é todo um processo para fazer essa educação alimentar da família. Precisa muito considerar quando uma criança vai ao consultório o contexto familiar, com certeza. Exato. Os pais projetam frustrações nas crianças, os pais às vezes querem compensar, às vezes sofrem muito julgamento e muita pressão, tudo tá errado, nada pode. Então, pensar nesse contexto de que chega um pai desesperado no consultório dizendo que o filho não quer almoçar, só quer comer salgadinho de pacote. E você pensa, tá, mas por que você continua comprando? Vamos entender o porquê que você continua comprando, por que continua esse alimento na sua despensa, por que você continua consumindo. Então, é um trabalho que, na verdade, é uma consulta com a família, né? Exatamente. Entender o porquê que chegou ali, né? A criança é o ponto final. Exatamente. E a importância, né, da nutrição. A importância, né, da nutrição andar junto com a psicologia. Essa parte da nutrição comportamental é uma parte essencial em todas as consultas, principalmente com crianças, né? Que você lida não só com a criança, mas sim com a família. Não tem como a gente melhorar a saúde da criança, né? Questões comportamentais, questões alimentares, se a gente não trabalha ali, primeiramente, a família. Então, a família é o ponto de partida, né? Para a gente poder conseguir aí atingir o nosso objetivo, né? Como você falou, ter que entender, né? Abraçar ali aquela família e buscar a causa. Por que tudo isso está acontecendo? E muitas vezes a família, né? Aqui eu trago a família como todas as pessoas que estão ali, né? Relacionadas com a alimentação da criança, tá? Então, a família traz consigo alguns traumas da infância, né? Então, tudo isso precisa de um bom acolhimento, né? Sem julgar, para a gente poder conseguir resolver ali aquela situação. Exatamente. Então, para finalizar, a gente vai fazer agora uma pergunta meio polêmica. Ultimamente, a população tem tido uma tendência muito grande a acreditar que alimentos ultraprocessados, porém zero em calorias, eles são mais saudáveis ou podem ser consumidos livremente. Então, assim, qual seria a sua opinião sobre o assunto? Olha, aí eu volto para aquela questão, né? É um alimento ultraprocessado? Se é um alimento ultraprocessado, o que é que o nosso guia, o nosso documento oficial que vai ali dizer para a gente, nos orientar como deve ser uma alimentação saudável, né? Então, se é um alimento ultraprocessado, ele não deve, né, ser consumido ali livremente. E aí eu trago novamente também o que a gente pontuou. Não é porque o alimento ele está ali escrito baixo em caloria, né? É um alimento reduzido em gordura, de açúcar, sódio, que ele vai ser um alimento mais adequado para você consumir ali. Então, eu acredito que tudo parte ali de você ler o rótulo para você
ter essa autonomia de escolher o que é mais adequado, e não só pelaquela informação que está ali na frente. Então, você precisa saber a composição ali do alimento. Então, ter 0 caloria, baixo em caloria, é diferente de ser um alimento mais adequado e saudável para consumir. E quando a gente pensa na alimentação da criança, é o mesmo pensamento. Então, é um mito dizer que um alimento ultraprocessado ele pode ser consumido ali livremente, né? E assim, né? Vamos trazer ainda para a mesa muitos profissionais da nutrição indicando, né? Alimentos 0 calorias. Bebidas 0. A que ponto a facilidade e a praticidade valem mais do que o conhecimento, do que a escolha inteligente que deve ser feita? A que ponto vale mais do que uma consulta com um profissional da nutrição? Exatamente. Que estão aí disponíveis para auxiliar na população, disponíveis para auxiliar da atenção básica ao nível terciário mesmo, e precisando ser valorizado cada vez mais. Exatamente. E esse debate ele vai ficando profundo. E se a gente for cavando, a gente entra Em vários outros aspectos. Mas é importante a gente sempre manter temáticas como essa em discussão Perfeito. viva, ativa, para promover o máximo de informação possível, que hoje em dia está disponível aí em várias plataformas, algumas informações mais confiáveis que outras. Então é sempre exato. importante, além de ouvir, não só ser um ouvinte passivo daquela informação, mas buscar, né, a comprovação. Nossa, será que realmente isso que está sendo falado faz algum sentido? Não é em um vídeo de 30 segundos de uma rede social que você vai basear a sua tomada de decisão para sua alimentação e para sua vida. Tem gente que ouve um vídeo de 30 segundos e aquilo muda completamente como ela vai agir pelos próximos 3, 4 meses, até ela perceber que não dá certo. E assim, vai atrás, busca informação. E buscar informação de qualidade, saber quem você vai seguir, saber de quem você vai ouvir, porque não é só procurar um profissional da nutrição, é procurar um profissional da nutrição que seja baseado em evidências, que esteja cientificamente apoiado. Exatamente. Porque, assim, profissionais existem vários. Exatamente. É você priorizar um profissional que prioriza a evidência também, no caso, né? Com certeza. Isso, sem o terrorismo nutricional, né, que é o que mais a gente vê também, o nutricionismo, né? Então, entra nas modinhas. Então, realmente escolher ali um profissional que olha a saúde e olha a família ali como um ser integral, né? E com seriedade ajuda essa família a melhorar ali o comportamento, os hábitos alimentares. Por isso também a gente queria reforçar os nossos agradecimentos à participação dessas duas profissionais, que aí sim a gente confia nas indicações, na formação. Certeza. Que no âmbito Eu tô aqui aprendendo muito, na verdade. Eu tô aqui realmente matando as saudades do podcast, né, em primeiro lugar, porque assim, já fazia tempo que eu não vinha, então já foi uma oportunidade maravilhosa, mas hoje eu mais aprendi e essa discussão foi excelente. Então, assim, no âmbito da nutrição materna e infantil, assim, queria até pedir para que vocês divulgassem suas redes sociais, suas respectivas redes sociais, para que os interessados em continuar acompanhando, sabendo mais informações, possam buscar de fontes confiáveis. Exatamente. Maria Isabel quer começar? Bom, então os ouvintes podem seguir o Instagram da nossa Liga Acadêmica, né? Da Liga Acadêmica de Nutrição Clínica Materna e Infantil, lancme.fal. Estamos sempre divulgando lá as nossas atividades, o nosso podcast maravilhoso que está sempre sendo divulgado por lá, com episódios incríveis e desmistificando muitos tabus dessa área da nutrição materna e infantil. Então, além do podcast, nós estamos sempre divulgando nossas pesquisas, nossas atividades de extensão, nossas atividades realmente mais acadêmicas que também fazemos. Então, estamos sempre com muito dinamismo ali. Busquem lá o nosso Instagram para conhecer um pouquinho do nosso trabalho. E como as pessoas podem te encontrar, Tafnis? Vocês podem me encontrar no Instagram, no Tafnis Oliveira, e no da Menutritiva, @Menutritiva. Então, nesses 2 canais, vocês podem conhecer um pouco mais do nosso trabalho
nesse propósito aí de promover uma alimentação mais adequada e saudável, de forma divertida, prazerosa e educando as crianças e as famílias. E aí eu aproveito para agradecer mais uma vez o convite. Foi um encontro maravilhoso em que eu aprendi também e parabenizar por esse projeto maravilhoso, né? Esse compromisso de vocês de trazer realmente informações de qualidade para toda a população. E que maravilha ter você aqui, Exatamente. Tafnis. Há muito tempo que eu queria trazer Tafnis para participar do podcast e a gente encontrou essa maneira dela participar Pois é. aqui de forma online. E venha mais vezes e venha também presencial. Você sabe que o convite permanece aberto aí para você vir conhecer também nossas atividades pessoalmente. Exatamente. Então é isso. Obrigada por terem acompanhado mais um episódio e até a próxima.